Você já se ligou que na escola a gente não aprende aquilo que realmente é importante? A gente aprende na escola que é democracia que é bom, nós temos que ter a democracia, porque democracia que tem que ser. Mas a gente não aprende na escola como é que a democracia funciona e o que é necessário para que uma democracia exista. E a peça fundamental, não só para a democracia, mas para qualquer sociedade humana decente, é um sistema judiciário composto com juízes decentes. Se não houverem juízes decentes para que num país haja justiça decente, impossível haver democracia ou impossível também haver uma sociedade humana decente. Agora preste atenção nessa notícia para você entender o que eu estou falando. 9 anos depois de um dos maiores desastres ambientais do Brasil, o governo federal, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e mineradoras assinaram um novo acordo para reparar os danos da tragédia de Mariana, em Minas. Espera aí, gente, com todo respeito, é importante a gente entender bem essa notícia. O que acontece? O governo federal, o governo de Minas Gerais e as mineradoras agora estão fechando um novo acordo para indenizar as pessoas que foram prejudicadas na tragédia de Mariana há 9 anos atrás. Certo? 9 anos atrás estourou uma barragem, mas mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas, né? Mais de 300 mil pessoas perderam tudo que tinha e 19 pessoas morreram. Agora, 9 anos depois, o governo federal, o governo de Minas Gerais e as mineradoras estão negociando e fechando um acordo para ressarcir, para indenizar as pessoas que foram afetadas por aquela tragédia de 9 anos atrás. A tragédia foi em 2015. A barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale e BHP, se rompeu, despejando mais de 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. O desastre matou 19 pessoas, espalhou destruição na bacia do Rio Doce, em Minas, com danos até a foz do Rio, no Espírito Santo e no Oceano Atlântico. 49 municípios foram atingidos. Um ano depois, foi feito o primeiro acordo para indenizar as vítimas e criada a Fundação Renova para cuidar das ações de reparação de danos. 9 anos depois, segundo a Advocacia Geral da União, a Fundação Renova só conseguiu indenizar 112 mil pessoas. Agora precisamos prestar atenção no seguinte, gente. Uma coisa que a gente não sabe direito, a gente não entende, é a questão de como funciona a justiça. Quando fala em justiça, a gente pensa lá num tribunal com os jurados. Aí os jurados, tem o promotor que acusa o réu, e aí os jurados julgam se o réu é culpado ou inocente, e o juiz dá a sentença, certo? É isso que a gente tem na nossa mente, que a gente assiste na televisão. Esse sistema é simplesmente para casos de homicídio doloso, onde uma pessoa tem a intenção de matar a outra, ou em casos específicos. Mas casos ambientais, casos de tragédia, casos de negligência empresarial, esse tipo de casos de corrupção, né? A gente vê os políticos roubando aí, todo mundo sendo inocentado. Então, muita gente imagina que não. Então, os júri, né, do tribunal julgaram que o ladrão é inocente. Não tem nada de júri, não tem nada de coisa. É o juiz, é apenas o juiz. Se não for um homicídio doloso, não existe júri. E o negócio se baseia simplesmente na decisão de uma pessoa. É um juiz que decide, que escuta a acusação da promotoria, escuta a defesa do advogado da defesa e julga o réu culpado ou inocente. Então é uma pessoa. E essa pessoa é muito importante, e essa pessoa, ela representa a justiça no país. Então por isso que um juiz precisa ser uma pessoa decente, porque o juiz é uma pessoa muito importante. Então, gente, aqueles casos que a gente vê lá que o Aécio Neves foi julgado inocente, faltou prova para julgar o Aécio Neves, para condenar o Aécio Neves. Foi um juiz que disse que não tem prova contra o Aécio Neves. Michel Temer, mesma coisa, faltou prova para o Michel Temer, homem honesto. Quem decidiu que o Michel Temer é homem honesto, mesmo com as coisas que passou na televisão, é um juiz, é uma pessoa, né? O Paulo Maluf, os filhos do Paulo Maluf. Quem julga os réus, para os réus recorrerem em liberdade e continuarem roubando, né? Isso é uma pessoa, é o juiz. Os prefeitos ladrões de Santa Catarina, aquela galera tudo, dando risada, tudo contando a grana que roubaram. Na época da pandemia, os respiradores, lembra que tinha um monte de falcatrua, falcatrua nas vacinas, falcatrua quanto é jeito. Essa galera está sempre imune e impune, por quê? Porque é uma pessoa
que decide se a pessoa é condenada ou inocente, que é o juiz. Então, por isso que um juiz precisa ser uma pessoa decente. Outra coisa que a gente tem que se ligar, precisamos cobrar uma mudança, é que tem muito juiz safado, sem vergonha, que diz que não tem tempo de ver os processos. Ah, processo do meu amigo aqui não anda, aí passa um tempo, o crime prescreve. O que quer dizer que o crime prescreve? Quer dizer que se o juiz não tem tempo de ver um determinado crime em determinado tempo, o crime deixa de ser crime. Não é que o cara se redimiu ou pagou pelo erro que fez, não. Simplesmente ele é amigo do juiz, o juiz diz que não tem tempo de ver o caso e o caso prescreve. E esse caso de Mariana, por exemplo, prescreve em 12 anos. Esse tipo de crime ambiental em 12 anos está prescrito. E o que acontece? Agora já se passaram 9 anos. Mas, de repente, o governo federal, o governo do estado de Minas e as mineradoras resolveram, agora resolver o negócio. Por quê? Se já estava combinado do crime estar prescrevendo. Faltava só 3 anos para prescrever. Os juízes que cuidaram desse caso de Mariana cozinharam o galo por 9 anos. O que foi que aconteceu? Que agora o governo federal resolveu fazer esse caso andar? Hoje, no Palácio do Planalto, o governo federal, estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Ministério Público, Defensoria e mineradoras assinaram um novo acordo. Agora, para a reparação integral dos danos. Em 2018, o caso foi parar na Justiça Britânica. Uma ação coletiva cobra indenização de 230 bilhões de reais. O julgamento começou esta semana em Londres. Agora você sabe o que aconteceu, É que essa semana que passou, um julgamento, um outro tribunal em um outro país está julgando o caso. O que aconteceu? Gente, eu vou contar essa história, porque quando você vê no noticiário, você não entende realmente, é difícil você entender o absurdo que é essa história. Acontece o seguinte, em 2015 aconteceu a tragédia. Em 2015, mais de 3.200.000 pessoas foram afetadas com a tragédia de Mariana. Mais de 300.000 pessoas perderam tudo que elas tinham. Mais de 300.000 perderam tudo que tinham. E 3 anos depois, em 2018, até 2018, 3 anos depois. Então não é um negócio assim, o juiz não teve tempo de ver. A questão é que 3 anos depois ainda não tinha sido ninguém preso e estava uma moagem, uma choradeira, uma negociação, um negócio que ia quebrar a empresa para indenizar as 128.000 pessoas. Das 3.200.000 pessoas afetadas com a tragédia, o juiz mandou indenizar 128.000 pessoas. Os mais chatos, as famílias das 19 pessoas que morreram e os mais chatos que estavam lá incomodando mais lá, ele mandou indenizar esses mais chatos e o resto foda-se. Foi isso que o juiz mandou fazer. Mandou indenizar 128.000 pessoas, os mais chatos, e o resto dos 3.200.000 pessoas que foram afetadas com a tragédia, foda-se. Foda-se, porque o juiz está garantido lá com seu salário magnífico, o juiz está lá garantido com seus 4 meses de férias no ano, o juiz está lá tranquilo com auxílio para comprar paletó, auxílio moradia, auxílio para pagar a escola particular para seus filhos, um monte de penduricalho simplesmente para não contribuir com a Previdência e não pagar imposto de renda sobre os auxílios que recebe. Então, para dar o exemplo de cidadão fuleiro brasileiro, o juiz estava fazendo o corpo mole, negociando com a mineradora e defendendo os interesses da corporação, ao invés de cobrar uma indenização. Não tem que cobrar, o juiz era o juiz tinha que determinar, simplesmente julgar o caso, ser justo e determinar a indenização para as famílias. Mas não, o juiz foi comprado. Aí acontece o seguinte, 3 anos depois, em 2018, uma galera se ligou que o juiz já tinha sido comprado e que o juiz estava só enrolando para esperar o processo prescrever 12 anos depois, que é o que ia acontecer. Então, em 2018, 3 anos depois da tragédia, depois da a justiça brasileira mostrar que não vale um pedaço de bosta, uma galera entrou com um pedido para fazer um julgamento numa nação fora do Brasil. E é isso que aconteceu agora. Em Londres começou o julgamento dessa tragédia absurda. E agora o presidente do Brasil está envolvido no assunto para resolver esse problema. E o maior absurdo de todos é você ver o presidente do Supremo Tribunal Federal fazer essa fala
Aqui, meu amigo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que seria ruim para o Brasil se a solução viesse pela justiça estrangeira e, por isso, pediu empenho ao presidente Lula para que as partes chegassem a um acordo. Não é uma questão de soberania, mas é uma questão de um judiciário que tinha a capacidade de fazer com que esse problema fosse resolvido e superar o histórico de tragédias mal resolvidas na história brasileira. Gente, é o fim da picada. O presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil falou que não é uma questão de soberania, é uma questão de que fica chata, né? O judiciário brasileiro poderia ter resolvido esse problema e não resolveu, e poderia mudar o histórico da maneira com que o judiciário brasileiro sempre encarou e resolveu esse tipo de problema. Então, o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, está admitindo que no Brasil, esse tipo de problema, os juízes são sempre vendidos, os juízes são sempre comprados e os casos sempre prescrevem. Isso é o ministro, presidente do Supremo Federal, falando que esse tipo de caso tem um histórico de prescrição. Esse tipo de cagada sempre vai prescrever. Por quê? Porque o juiz sempre vai vender a sentença. Porque é assim que a justiça brasileira funciona. E o pior de tudo agora é o presidente Lula envolvido. O Lula, que diz que foi preso injustamente na Lava Jato, né? Foi preso injustamente na Lava Jato. Por que o Sérgio Moro ainda é senador? Por que o Sérgio Moro não foi para a cadeia? Se o Lava Jato foi uma operação fraudulenta. Então, o Lula que deveria, agora por ter sofrido uma prisão injusta, botar ordem no judiciário, não está negociando com a mineradora, não tem que negociar. A justiça tem que ser feita, a justiça tem que ser imposta. Isso é o que um juiz faz, ele impõe a justiça. E é isso que o presidente Lula precisa cobrar, que a justiça se torne... Não é que se torne, tem que mandar essa galera embora. Esse juiz aí tem que mandar prender esse juiz aí que está cozinhando galo esperando o processo prescrever. Todos esses juízes aí que deixam os processos prescrever, tem que prender esses caras. Tem que botar esses caras na cadeia e botar um juiz decente. Não tem como haver uma democracia ou um país sem justiça. Então não tem como haver um país sem juiz decente. É por isso que o Brasil está uma bosta, porque os políticos roubam, os juízes passam pano. As empresas deixam as barragens estourar, os juízes passam pano. E depois, no final, o presidente Lula, agora vítima de uma justiça fajuta e fraudulenta, agora negociando. É assim que se resolve, é assim que se faz justiça, negociando? A justiça é um negócio? Então, se a justiça é um negócio, quer dizer que a justiça é um mercado, e isso quem está avalizando e mostrando é o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República do Brasil? Fica pra gente analisar, gente. Esse tipo de palhaçada não pode passar batido. Agora tenho dito. E agora? Fui!